Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta em mais um IF Birité ao vivo, mais um encontro virtual. Vamos chegar. Hoje a gente tem um tema muito importante, muito interessante. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho a história da Camila. Camila sempre está conosco como intérprete nos nossos encontros aqui no programa de lives. E hoje ela é a nossa convidada. A gente está aqui com o Daniel, que está fazendo interpretação de Libras, porque a Camila hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, vai falar um pouquinho do curso de Libras, que foi um sucesso e vai continuar sendo, a gente vai falar disso também. Então eu queria chamar ela aqui. Camila, você está por aí? Oi, Oi, Camila, tudo bem com oi, você? tudo bem? Como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar sobre Libras, o caminho para a inclusão, né? A gente está aqui na nossa. Hoje é a nossa última live do mês de maio. A partir da semana que vem, entrando no mês de junho, a gente vai ter outras temáticas legais. Mas começando então esse tema, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para o pessoal que está aí escutando a gente, como que a Libras entrou na sua vida. Fica à Boa, vontade, estamos em boa casa. tarde, quero agradecer a vocês pelo convite. Nossa, é minha primeira live, então Tá toda vamos linda! início. Nossa, não estou de preta, é bem Isso difícil, mesmo. porque muitas pessoas perguntam, você não tem vergonha de interpretar? Para mim não, porque a pessoa que está falando e eu estou sinalizando, mas agora é eu que estou falando, então é um pouco tenso, né? Não estou acostumada, né, nessa parte, mas eu estou muito feliz, né, pelo convite. Eu acredito que através dessa live vai virar uma chavinha, né, na cabeça das pessoas para aprender Libras, né, uma segunda língua, né, e falar um pouquinho de mim. Eu, né, me chamo Camila, sou coda, eu sou filha de pais surdos, né, meu pai e minha mãe são surdos, e literalmente a minha primeira língua foi a Libras, desde pequenininha. Então muitas pessoas até questionam, não, mas como que seu pai, sua mãe cuidou de você, como é que foi? E foi, para mim foi natural, essa questão da Libras, né, que foi a comunicação com eles, só que eu tinha uma dificuldade de oralizar, falar, então eu não falava, eu não conversava. Eu comecei a conversar a partir dos 3, 4 anos de idade. E engraçado que a minha primeira palavrinha não foi papai e nem mamãe. A minha primeira palavrinha foi minhau. A minha avó me conta, foi minhau. E minha avó me conta que eu estava lá na casa dela e eu não conversava, então eles pensavam que eu era muda. E minha avó estava cortando frango e teve um gatinho que estava lá minhando lá e eu fui remendar ele. Aí minha avó viu e falou, nossa, ela fala, e foi aquela festa. E minha avó orientou minha mãe a colocar para assistir televisão e levar eu quase todos os dias para brincar com meus primos. Aí eu comecei Uhum. a conversar, mas eu conversava igual índio. Eles até me perguntavam assim, ô Camila, cadê seu pai? Aí eu respondia assim, seu pai foi trabalhar, mas eu tinha que falar meu pai, então eu acabava copiando. E eu tive um pouco de dificuldade na escola quando eu entrei, na época a gente entrava com 7 anos mesmo, só que no primeiro ano eu tomei bomba por causa dessa dificuldade do português, da comunicação. E engraçado que essa semana teve até uma aluna que me perguntou como é que eram os para-casas em casa. Porque os meus pais, eles sabem Libras, mas eles não sabem o português, né? E aproveitando nesse detalhe, muitas pessoas pensam assim, ai, tadinho, surdo é burro, né? Porque não sabe o português, não sabe escrever, mas não. A primeira língua deles são a Libras. Lógico que os surdos mais novos, como a Jéssica, né, de 20 e poucos anos, que teve um acesso à escola, e hoje as escolas que têm intérprete, eles têm um português melhor, né? Então, mas mesmo assim eu conheço surdos novinhos
que não teve acompanhamento, que não sabe o português, não sabe ler, escrever, às vezes sabe palavras soltas, né? Então, eu tive que fazer tudo sozinha, às vezes eu ia na casa de vizinhos para me ajudar, e a partir daí era normal, né? Aí, quando eu tinha uns 15 anos, que eu estava na igreja, tinha um surdo lá, que é o Natan, que é esse sinal. Eu até falo que o Natan foi o meu primeiro ministério, que aí me despertou a interpretar na igreja. Aí eu comecei a fazer um curso de Libras na EFATÁ. Aí vocês estão me escutando? Sim, sim. Ah, tá, porque a minha tela paralisou aqui. Mas Pessoal, se tiver com qualquer problema no áudio, pode mandar nos comentários aí que a gente está acompanhando. Para mim tá tudo certo. Então tá. Super bem. Aí adorando essa história. Aí muita gente pensa assim, né? Quando eu falo que eu sou coda, filho de pais surdos, eles... Ai, tô travada, peraí, gente. Minha tela. Agora sim. Aí muita gente pensa assim, nossa, sabe tudo, mas isso é mito, tá? Eu sabia comunicar com meus pais em casa, assim, às vezes a gente fazia cachorro, assim, o sinal de cachorro é esse que o Daniel fez, né? Então a gente fazia assim. Eu aprendi. Aí, então eu tinha aquela comunicação mais caseira em casa, então eu sabia Libras, mas eu sabia conversar com os meus pais. Aí eu comecei a fazer o curso de Libras até na IFATÁ, na Batista da Lagoinha, e aí que eu fui aprendendo. Eu disse, nossa, eu pensava que eu sabia Libras, mas eu não sabia nada. Aí eu fui desenvolvendo e fiquei, até hoje, tem 17 anos, que eu interpreto na igreja. Mas profissionalmente eu comecei, tem uns 4, 5 anos. Depois eu formei o ensino médio há pouco tempo, com 27 anos, hoje eu estou com 32. Então, fiz essa cagada aí de parar de estudar, mas aí depois eu voltei e eu comecei a fazer a técnica de administração, depois que eu formei, e me descobri. Fiquei apaixonada com administração, e assim que eu formei, eu até falei com Deus, ai Deus, eu queria tanto arrumar um emprego na minha área, na administração, para colocar em prática. Aí recebi um anúncio pelo WhatsApp e mandei meu currículo na FENES. A FENES é a Federação de Surdos, que é uma comunidade que eles fazem atendimento aos surdos, eles têm contratos com alguns órgãos, então tem surdos que trabalham lá. Então, onde eu trabalhei na identificação como intérprete, então a vaga era coordenadora intérprete. E fiz entrevista, passei, e era emprego dos sonhos para mim na época, porque eu mexia com administração, fazia fechamento de ponto, e eu tinha 59 funcionários surdos. Nossa! 59 funcionários surdos. Então, assim, e era, né, na aula a gente fala um pouco das identidades surdas, então era todas as identidades surdas que tinha, né, tinha surdos oralizados, tinha surdos que só sabia Libras, tinha surdos que não sabiam Libras, né, que sabia uma coisa ou outra, então foi, assim, uma experiência maravilhosa. Aí, a partir daí que eu comecei a aprender Libras de verdade, né, sinceramente ali por causa de contato com eles. E a partir daí que eu comecei profissionalmente, né, aí eu comecei a me apaixonar, me descobrir, e depois da FENES eu fui desligada e eu comecei a trabalhar no Colégio Caminhar, aqui mesmo na região do Vale de Jotobá, e eu era intérprete do Augusto. Esse sinal aí, ele mora pertinho aí do Instituto aí, FMG, e no 6º ano. Aí foi um desafio muito grande. Eu acho que inclusive Não entendi? Eu acho que a gente tem alguns alunos, né? Ou ex-alunos do Caminhar, né? Tem alunos do Caminhar. Eu acho que a gente tem alguns ex-alunos. Alguns... Sim. Não é? Tem. Aí foi um desafio, porque foi na área da educação. Por quê? Tem diferença na Libras, porque são, como posso falar, contexto. Eu fiquei muitos anos no contexto religioso. Então, ali, os sinais da Bíblia, louvores, eu dominava. Quando eu fui no contexto empresarial, são outros tipos de sinais, né? Então, ali,
Então, foi um desafio muito grande. Eu tive que aprender um monte de sinais dentro daquele contexto, sexto ano, e na linguagem de adolescente, né, que era o Augusto. Então, a interpretação era um pouco diferente ali, né? E no meio do ano, eu recebi a oportunidade de estar trabalhando aí com vocês, né? Foi em setembro que eu iniciei. E, assim, eu vi, era meio horário, e, assim, eu me interessei, porque, né, por ser uma instituição e nível técnico. Eu falei, se eu conseguir, eu vou, pela experiência mesmo, sabe? Aí eu lembro que eu fiz a entrevista e tudo, e quando eu fui ver que o curso era técnico de energias renováveis, que o tema era química, física, eletricidade, eu falei, nossa! Circuitos elétricos! Nossa, tipo assim, sinais que eu não sabia. Eu sabia alguns, aprendi muito com a Jéssica, e o recurso tecnológico foi o celular, porque aí a gente pesquisava, até com vocês a gente acabou que tem sinais que não tem, que a gente criou, né, que é o biomassa, ali com ela, né, então, para ter melhor acesso nas aulas, então, mas sim, graças a Deus também deu certo, né, a Jéssica está aí desenvolvendo aí, aprendendo, então, foi, né, foi muito bom, né, nessas etapas, mas todos os dias é uma constância aprender Libras, né? Então, todos os dias eu aprendo, e agora eu estou fazendo. Aí eu falei que eu fiz técnica de administração, aí eu, em seguida, depois que eu comecei a trabalhar na FENES, eu fiz recursos humanos. E agora eu estou fazendo a pós-graduação de tradução e interpretação na Uníntese. E ainda vou embora. Vamos Não embora. para de estudar, né? Não Isso para aí. de estudar, não tem como. Muito legal. Legal demais essa história, Camila. Pra gente, assim, pro IFMG Ibirité, foi uma alegria muito grande receber a Jéssica, depois receber você. É muito bom ter vocês com a gente. A gente cresce muito, a gente aprende muito. A gente ainda ficou, acho que uns 2 ou 3 meses. A Jéssica chegou. Você chegou em setembro? Setembro. A Jéssica entrou em final de julho. Então, a gente ficou do final de julho até setembro sem intérprete. Então, assim, foi uma coisa que tirou a gente da zona de conforto e fez a gente se reinventar. E aí, a gente tem que incluir a Jéssica. A Jéssica é uma aluna, que bom que temos a Jéssica conosco. Mas agora, a gente tem que se comunicar com ela, né? Aí a gente até montou o grupo de Libras. Foi. E ela e alguns alunos começaram a se envolver e a gente foi se virando. Então, assim, foi um crescimento muito, muito grande, muito, muito proveitoso, muito especial para quem participou desse processo. Eu, como coordenadora, né, do concomitante em energias renováveis, para mim foram 2 meses muito ricos de aprendizado, assim, e continua sendo, é muito legal, assim, né? E eu, como aluna do curso, né, depois eu vou dar o meu depoimento, também estou fazendo o curso de Libras, continuo aprendendo e está sendo muito especial para mim. E me conta aí pra gente, Camila, conta um pouquinho da história da Libras, de onde surgiu, sempre foi assim, conta pra gente, dá uma contextualizada. Vou dar uma resumida, tá? Se vocês quiserem saber melhor, tem lá no curso de Libras a história completa, tá? Mas, inclusive, nosso professor de história está aí, né, o Luciano. O Luciano adora uma história, estão todos aí ligados. A história da Libras, ela surgiu desde da antiguidade mesmo, que os surdos, infelizmente, eles eram discriminados mesmo, né? Antes de Cristo, os surdos, eles eram sacrificados mesmo. No Egito, eles eram até adorados como os deuses. Por quê? Por eles não falarem, eles achavam que os surdos tinham uma comunicação entre só os deuses, então eles até ali eram adorados, alguns, e os outros eles eram mesmo discriminados, eles não tinham voz ativa, né? E a Libras, ela surgiu na França, né? E eles falam que começaram mesmo na Igreja Católica, porque tinha alguns pais que eles eram discriminados, que eles deixavam as crianças ali na Igreja Católica, e a partir dali eles viram que eles tinham uma comunicação de sinalização entre eles, né?
e o professor, acho que Michel Delepé, que ele viu essa necessidade e começou e criou uma escola de Libras lá na França, né? E a partir daí que foi se espalhando, depois, né, foi para os Estados Unidos, depois passou uns anos, veio aqui para o Brasil, e não sei se é verdade, mas histórias falam que o neto do Dom Pedro II era surdo. E teve a instituição Santa Inês lá no Rio de Janeiro, que foi a primeira aqui do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, e criou também a escola de surdos lá também. Aí, a partir daí, a Libras, ela foi crescendo, só que chegou num momento que foi o Congresso de Milão, que eles proibiram a língua de sinais pelo método oralista. Eles alegaram que deixava o surdo mais preguiçoso, né, na hora de sinalizar, e não deixava o surdo pensar. Eles não pensavam, e eles ficaram quase uma década sem a língua de sinais nas escolas. Então, os que conseguiam oralizar, né, que às vezes escutavam um pouco, tal, mas tem surdos que são surdos profundos. Então, era mais difícil eles conseguirem fazer esse tipo de oralização. E tem alguns surdos mais velhos, na faixa de 70, 80 anos, eles chegaram um pedacinho aqui no Brasil, que eles falavam que na escola eles proibiram essa língua de sinais, batiam na mão, e às vezes eles comunicavam só no corredor. E passados os anos, eles viram que esse método oralista não deram certo, e eles descobriram que a Libras, ela tem uma gramática, né, como o português, como qualquer outra língua, e eles reconheceu a Libras como até uma segunda língua aqui no Brasil em 2002, abril de 2002, eles reconheceram a Libras como uma segunda língua, porque a Libras, ela não é só uma mímica, uns sinais, ela tem uma gramática dentro dela. E para quem fez o curso, ou quem está fazendo o curso, finalizando agora, né, a primeira turma, viu que não é fácil, não, é difícil mesmo. E como qualquer outra língua que a gente não está habituado, né, principalmente a questão do vocabulário, né, nossa, como qualquer língua, é uma língua mesmo, como as outras. E a gente tem que estudar, tem que praticar bastante, senão a gente E tem um não mês se também habitua. muito bonito, que a gente até comemorou com a Jéssica, o Setembro Azul. Eu gosto de falar demais dele, porque muitas pessoas lembram do Setembro Amarelo, não desmerecendo, né, que é o mês do suicídio, mas eu gosto de enfatizar também o Setembro Azul, porque é um mês até de conquista para os surdos, né? Então, o Setembro Azul teve até uma vez que eu perguntei a alguns surdos que sabiam o que era Setembro Azul, e eles falavam assim, Setembro Azul é o dia do surdo. Aí, feita foto, que gracinha! O dia que a gente comemorou o Setembro Azul com a Jéssica. Que legal! Aí a gente até falou, foi até no mês que eu entrei, falei, não, é o dia dela, a gente fez até como se fosse um aniversário, juntamos lanche e tudo, para mostrar a importância, né, que graças a eles a gente tem essa língua maravilhosa, né, e o Setembro Azul, aí eu fui fazer uma pesquisa na época, eu estava até trabalhando na FENEM, a gente também fez comemoração lá, e eu vi que o porquê do setembro, né, o setembro é porque tem várias datas comemorativas, o dia 26 é o dia do surdo, se eu não me engano, acho que dia 10 de setembro é o dia da língua de sinais. É isso mesmo, Daniel? Não vou lembrar, esqueci. E no dia 30 é o dia do tradutor intérprete e dia o dia internacional do surdo. E entre dia 9 e dia 13 foi o Congresso de Milão. Então, foi várias datas por isso de setembro. E por que do azul? Né? O azul, na época dos nazistas, eles amarravam um pano azul no braço dos surdos. Por quê? A gente consegue identificar um cego, né, um deficiente físico, né, quem tem síndrome, a gente consegue identificar fisicamente, mas o surdo não está escrito surdo na testa dele, né? Então, para eles conseguirem identificarem os surdos, eles amarravam essa faixa azul ou eles sacrificavam eles, ou eles falavam, ou faziam a eutanásia,
com eles, então era uma comunidade bem isoladas, né? Mas aí, com o tempo, eles conseguiram conquistar, então conseguimos conquistar a língua de sinais aqui no Brasil. Hoje, os surdos, eles, né, fazem faculdade, eles conseguiram direito, né, intérprete nas instituições, eles tiram carteira, então eles podem fazer tudo. A diferença é que eles só são surdos, mas eles podem fazer qualquer outra coisa. Isso mesmo. E cabe ao governo, né, definir, criar políticas públicas para incluir cada vez mais os surdos, porque, né, eles têm todos os direitos que nós temos, né, e a gente tem que garantir isso, né? Com certeza. É só a gente ter mesmo acessibilidade, né? Igual teve até uma vez que eu achei bacana que a Jéssica fez uma prova e você viu mesmo, a Thaís viu que ela não foi muito bem e a Thaís achou estranho. Falei assim, gente, mas ela sabe da minha matéria, porque ela participa em sala de aula. Só que aí quando a gente foi sentar com ela, aí quando eu fui traduzir a prova em Libras, e ela foi respondendo, né, fazendo gesto e eu fazendo a oralização, ela foi acertando tudo. Então, é essa acessibilidade, né, que a gente precisa ter, e a gente até partir daí, a gente faz até avaliação com a Jéssica oralmente, porque ela consegue expressar melhor o que ela sabe, o que ela entendeu. Né? Então, essa Afinal de contas, acessibilidade. afinal de contas, a língua dela, a forma como ela se expressa é através da Libras, né? Libras. Então, assim, o português, né, ela tem o domínio do português, mas tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. Foi uma experiência muito rica mesmo. Foi muito ter bom. E assim, eu fiquei com uma felicidade, porque tudo que eu perguntava, ela respondia, e daquela velocidade dela, né? Outra experiência muito legal. Acertou tudo, ela sabia tudo. Só que quando ela vai expressar isso no português, óbvio que tem a dificuldade, porque não é a língua que ela se sente confortável em se expressar, né? Igual você falou também, a questão dos órgãos também tem. Infelizmente, não tem 100%. Você vai no banco, você vai ao hospital, e não tem, infelizmente, não tem intérprete de Libras. E eu falo até para vocês, aprende pelo menos o básico. Por quê? Vou contar uma experiência minha do meu pai. Como eu falei, meu pai é surdo, e ele morava lá em São Paulo, e ele trabalhava lá até na igreja do R.R. Flores, como serviços gerais. Ele morava lá, mas eu sempre tinha uma comunicação com ele. Aí nessa época eu trabalhava na FENEM, eu ia ter férias no mês de janeiro, e eles cancelaram minhas férias. Nossa, aí eu fiquei, muita raiva, mas para me tirar férias com minha filha, eu fazia faculdade, e eles passaram minhas férias em fevereiro. E, por coincidência, meu pai também tirou férias em fevereiro. Aí, claro, foi bom que aí ele veio aqui para BH e tirou férias comigo. Só que ele já tinha uns 3, 4 meses que ele estava reclamando muito com a dor nas costas. Muito. E eu lembro que, no decorrer daquele ano, ele falava que foi no médico. Eu conversava muito com ele em videochamada. Então, ele falava que tinha uma dor nas costas e foi no médico, e o médico passou anti-inflamatório. Aí depois, aí passava um tempo, ele ia no médico de novo e falava que tomava injeção, foi bom, e foi passando. Aí, quando meu pai veio para cá, ele sentiu uma dor muito forte e eu levei ele para o hospital. Aí, estava lá, aí eu estava de férias ainda. Aí os médicos fazem aquelas perguntas, tem alergia de remédio, fuma, aquelas normal. E eu fui interpretando tudo que o médico foi falando. Aí o médico já achou estranho, pediu para fazer um raio-x, uma tomografia. Aí quando foi ver, ele estava com câncer no pulmão. Então, o que eu acredito, né? Meu pai lá, ele chegava lá no hospital lá em São Paulo, e os médicos não sabem Libras. E assim, quando chega uma pessoa, até quando chega um japonês, você também não vai entender nada, você fica desesperado também, né? Aí o médico, às vezes, ele fazia assim, dor nas costas, e aí meu pai andava sempre com crachá. E via serviços gerais, acho que eles imaginavam assim, né? Aquele serviço, né? De limpar.
E dava. E quando eu fui lá em São Paulo pegar as coisas dele, eu achei um bolo de receita de anti-inflamatório. Então, o que eu acredito? Meu pai já estava sentindo essa dor nas costas, tinha muito tempo. E ele, aí quando foi ver, não era dor nas costas, era câncer no pulmão. Aí, assim, a minha série tinha acabado em fevereiro, quando eu voltei a trabalhar, do nada eu fui desligada. Mas eu acredito também que foi permissão de Deus, porque foi o momento do cuidado do meu pai, sabe? Então, aí ele faleceu depois de 4 meses, 3 meses, que ele faleceu em maio. Mas foi um período que eu cuidei dele e tudo. Então, eu acho assim, tinha até uma aluna que fez um curso de Libras comigo, e eu falei com ela, falei assim, aprende essencial, febre, quantos dias que tá com dor, tosse, porque, vamos supor, um exemplo, às vezes o surdo ele está tossindo, tem 4 semanas. Se ele conseguir expressar que está com 4 semanas, ele fala, opa, pode ser uma tuberculose, é uma coisa grave. Porque senão você falar que está tossindo e não entende o que ele fala, vai tacar um antialérgico, né? Ou se tem alergia de dipirona, porque é normal os médicos dar dipirona, né? Vamos dizer assim. Mas se tiver alergia, então usa datilologia, né? Alguns sinais. Sério? Então, assim, o surdo quando for ao banco, às vezes ele quer depositar, ou ele quer abrir uma conta corrente. Então, se cada pessoa, assim, você não precisa deixar a sua profissão, você não precisa deixar a sua profissão de professor, você não precisa deixar a sua profissão de administrador, não precisa. Mas se sabendo a Libras, e quando chegar, você vai conseguir ajudar ele, né? Porque muitas pessoas pensam que o surdo, ele é nervoso, ele é sem educação, mas não, ele está querendo ali resolver uma coisa e ninguém entende ele. Então, a gente também tem que ter essa empatia também, porque muitas pessoas julgam ele, falam que eles são nervosos, que eles são sem educação, mas não, mas ele, às vezes ele quer algum atendimento que para ele conseguir resolver o que ele está querendo ali no momento, né? Então, é importante aprender. Todo mundo, que você tem intérprete. Né? Todo mundo quer ser entendido, afinal de contas, né? Então, imagina, você está num lugar que ninguém te entende e você não consegue se comunicar, é muito complicado isso. Assim, minha mãe, saúde é muito sério. A minha mãe até, assim, eu até falo, eu tô viva até hoje, graças a Deus, porque assim, mas minha mãe tinha muita dificuldade, às vezes, de me levar no médico, as minhas tias me contam que uma delas sempre tinha que ir com ela, para levar na consulta, aí da parte quando eu fiquei maiorzinha, na forte de uns 3, 4 anos, aí eu comecei a levar ela meu sobrinho chegou, eu comecei a levar ela pro médico, para resolver as coisas, aí eu virei intérprete dela, né? Aí até parecia que falou do filme Família Bélier. Eu me vejo muito naquele filme ali, mas aí a partir muito dali... Lindo. O filme é muito lindo. Aí a partir daí eu fui testando. Aí a partir daí eu fui... hoje mesmo eu tive que ir com a minha mãe, lá no banco. E eu naquela correria, fazendo comida, lavando roupa, eu falei, meu Deus, eu tenho live. E minha mãe, olha só, e ninguém entendia ela, olha só. Minha mãe foi e falou, o governo tá roubando meu dinheiro. E ela pensou um monte de coisa. Aí quando eu fui ver, que ela tinha que receber lá 1.047, que é o salário dela. Só que ela queria tirar o 1.047. Só que a caixa não tinha as notas de 2. E não saiu o dinheiro. Aí quando eu fui ver, eu falei, vou tirar 1.040. Depois você pega o 7. Aí o 1.040 saiu. Olha só, eu tive que largar tudo para mim ir lá no banco com ela. Quando foi ver, era isso. Entendeu? Se tivesse alguém ali para ajudar, e ela quase chamou a polícia. Ela estava desesperada. Porque ela vê o pessoal com esse negócio do auxílio dessa crise aí do corona ali. Falei, mas se ela chamasse a polícia? Olha então, o mundo que ia ser. É a insegurança do não ser compreendida, né? É complicado. No filme mostra isso muito, né? Inclusive, depois eu vou colocar aqui nos comentários para o pessoal assistir também. Família Bélier, né? Gente, Família Bélier. É muito lindo. A gente está falando desse filme, gente, é porque foi uma das atividades propostas pela Camila no curso. Foi assistir o filme, e, enfim, não vou passar a atividade, não. Depois, quem quiser fazer o curso. Mas o filme, assim, todos que puderem assistir o filme, é muito especial, muito legal. Assim, sensibiliza muita gente.
E, Camila, conta pra gente, temos algumas perguntas, alguns comentários, daqui a pouquinho a gente vai comentar. Ah, teve até a Maria Souza Lima, ela comentou da questão da legenda. Parece que ela está sentindo falta da legenda. Foi até uma questão que a gente conversou com a Camila, como tornar as nossas lives acessíveis, né? Aí, assim, a princípio a gente tinha pensado ou colocar a interpretação ou colocar a legenda. Aí o que a gente conversou com a Camila e com a Jéssica. E a Jéssica pediu, coloca intérprete, coloca a Camila em todas as lives que resolve. Então, foi essa a medida que a gente adotou. Mas. Tá. Vão responder uma pergunta muito boa. Isso, ótimo, Camila. Isso, uma pergunta muito boa. O que acontece? Nós temos não só uma pessoa surda, nós temos várias identidades surdas. Então, temos surdos que não sabem o português, né, que eles não leem. Então, às vezes a legenda, para ele, para essa identidade, essa legenda não fica, às vezes, compreensível com algumas palavras. Então, eles é Libras. Mas nós temos também surdos oralizados, que também não compreendem 100% a Libras também. Então, é o caso dela, né? No caso da Maria. Maria Souza Lima. Ah, legal. Então, assim, a gente está até adaptando, né, para a gente colocar também a legenda, porque na televisão, às vezes, a gente vê legenda, a gente vê Libras, né? Então, eu sei que fica muita informação, mas o certo é ter os dois mesmo, para a gente atender as pessoas, né, surdas. Por quê? Às vezes, no curso mesmo, às vezes, quando eu dou com alguma consultoria, eu dei uma consultoria na Ótica 7, lá do Flavinho. Gente, não é fazer propaganda, mas é meu amigo. A Jéssica até foi lá comprar um óculos, lá na Ótica 7, e algumas, as vendedoras ali, aprendeu Libras ali, o básico, mas para conseguir atender, né, a comunidade surda. Então, aí eu até expliquei para ela, às vezes você vai escrever, e tem surdo que não vai, às vezes, entender. No caso da minha mãe, por exemplo. Às vezes você quer escrever só, tem que pagar esse boleto no banco. Às vezes o surdo conhece o banco de cadeira, às vezes não conhece. Aí você faz o sinal de banco, aí eles vão entender esse sinal. Então, depende. Aí você que tem que conseguir identificar essa identidade. Né? Tem surdo também que não sabe Libras, e não sabe ler, não sabe escrever. Aí a gente usa um pouquinho dos sinais icônicos que tem relacionado com aquele sinal. Então, assim, claro que é um processo, né? Mas nós temos várias identidades surdas. Então, tem uns que conseguem ler, tem uns que conseguem escrever, tem uns que não conseguem. Tem um que trabalha até aqui perto do mercado aqui de casa, que não sabe Libras, não sabe nada. Quando ele vai mostrar, quando a gente quer falar o nome dele, ele mostra a identidade. Ele não sabe nada, nada. Então, até um processo de ensinar Libras para ele, mas aí depende. Às vezes você vai encontrar com surdo e vai querer escrever. Alguns vão entender, outros não. Então, aí cabe a você conseguir identificar. Nossa, acho que esse surdo não sabe. Porque mesmo se você escrever, eles concordam, fala que entendeu. Mas é questão de constrangimento e tudo, então ele fala que entendeu, mas não entendeu. E tem uns que eu faço Libras, a Jéssica não, a Jéssica é super tranquila, que ela é bem sincera. Quando ela fala que ela não entendeu. Aí eu mostro imagem, uma coisa para ela. Mas no caso do Augusto, que é o adolescente, porque a Jéssica é mais madura. O Augusto é adolescente. Então, ele falava que entendia, eu via a cara dele que eu não entendi. Aí eu ia mostrar um vídeo, né? Alguma coisa. Tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter. Então, mas isso com o tempo você vai adquirindo. Mas é bom vocês saberem que todos os surdos não são iguais, tá? Tem uma identidade. Olha que importante a presença da Maria Souza Lima aqui, né? Para mostrar. Foi. E assim, não estamos incluindo todos ainda, né? Ainda. Então, assim, a gente estava, né? Nós que estamos na comissão, até Davi, eu não sei se ela está aí ainda. O Davi está no backstage fazendo gerenciamento da ferramenta. Obrigada, Davi. Ele é da comissão do programa de lives também. Coloca um comentário aí, por favor, Davi. Se desculpando, né? A gente se desculpa por isso. E vamos tentar para as próximas a gente incluir também a legenda, além da interpretação. A gente também vai aprendendo, né? É um processo, como você disse. Mas então, voltando à questão da Libras,
conta um pouquinho pra gente agora da estrutura, da língua. Ó, Conta a Libras, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. tá, a Libras, ela tem uma gramática, né? Então, eu vou falar dos 5 parâmetros da Libras, que é configuração de mão, pontos de articulação, movimento, expressão facial e corporal e... Oh, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, expressão facial e corporal. Gente, o outro deu branco. Tem um espaço também, não é? Oi? Orientação da mão, verdade. Orientação da mão. Orientação da mão. Valeu, Daniel. Orientação da mão. Como no português, vamos supor, tem um acento, um exemplo de país e paz. Então, mudou totalmente o contexto. E na Libras também, dependendo do movimento ou do ponto de articulação, também muda, né? Por exemplo, configuração mão em Y. Né? Em Y. O mesmo ponto de articulação aqui na testa, aqui do lado da testa aqui. Se eu fazer esse sinal assim, é boi. Né? Só esse sinal, beleza. Se eu mudar o movimento para fora, é evitar. Tá vendo? Então, mudou totalmente a configuração, né, o ponto de articulação. E também temos a expressão facial e corporal. Por quê? Se eu fazer o sinal, tem como eu fazer triste assim? Não tem. Então, esse sinal a gente tem que fazer sinal de triste, né, intensificar o sinal. Porque esse sinal que também só faz esse daqui é exemplo. Também é exemplo. Então, a expressão facial corporal também está dentro dos parâmetros da Libras. Então, você não pode fazer o sinal de qualquer jeito. Porque se você fazer outro tipo de sinal, pode mudar o movimento, igual esse sinal aqui não tem. Esse sinal. Se eu mudar só um pouquinho, já é outro. Tá vendo? Outro. Então, já mudou. Então, na hora que for aprender os sinais, aprenderem daquela forma certinha. Porque se fazer, eles assim, eu aprendi isso, vou fazer de qualquer jeito. Pode soar outra coisa, outro contexto também. E dentro da Libras também a gente trabalha muito com contexto, né? Que é um exemplo, se eu fazer um sinal esse sinal aqui de ensinar, né? Um exemplo, ensinar. E esse sinal aqui de educado, educação. Aí vem uma frase assim, eu vou chamar a Ana Paula da Secretaria de Educação. Aí eu uso essa aqui ou essa daqui. Se for olhar dentro do contexto, a Secretaria de Educação é a parte de ensino. Então, não, mas Camila, mas eu aprendi esse sinal de ensinar. Mas é dentro do contexto. Então, eu faço o sinal Ana da Secretaria de Educação. Porque a palavra, dentro do contexto, é de ensino. Porque se eu fazer esse daqui, o estudo vai pensar assim, a Ana, ela é educada, que é na parte de educação. Entendeu? Então, depende do contexto também, né? Não só, é diferente você aprender os sinais da Libras e você formar frases com elas. Então, não é aquilo que você aprendeu que você vai jogar. Aí depende do contexto, né? Então, é mesmo convivência com os surdos, que é mesmo segredo. Mesma coisa, você aprendeu inglês, você vai aprender mesmo convivendo, praticando, né? Então, é na prática mesmo. É difícil, né? Porque, assim, quando a gente, como qualquer outra língua, né? Na atividade final, você até pediu para a gente fazer um vídeo fazendo algumas, né? Trazendo algumas frases e tal. Sim. Não vou dar nenhum spoiler, mas é muito legal essa atividade, porque a hora que você para e pensa, eu sei o sinal, mas assim, eu tenho que pensar no ponto de articulação, na direção da mão, eu tenho que pensar na expressão. É difícil, né? Assim, na expressão. Mas é muito legal quando a gente aprende. Eu lembro que nas primeiras semanas de aula, eu até mandei um vídeo para a Jéssica, toda feliz. Oi, Jéssica, tudo bem? Nossa, eles ficam felizes demais, né? Mas é claro que, assim, foi muito bom. Para aprender Libras, nossa, você é igual o Daniel, ele interpretando. Gente,
Às vezes você pode aprender Libras para atender um surdo, não precisa, porque muita gente apavora, para aprender Libras tem que ser intérprete de Libras. Não, não precisa. Né? Você pode até ensinar. Eu conheço intérpretes que sabem Libras, professores, que não interpretam, mas que ensinam, né? Que eles estão ali ensinando a Libras, sendo um instrutor. Então, cada um na sua área, sabe? Não precisa de, tipo assim, aprender Libras para interpretar. Não, acho que vai de acordo com o seu, no seu cargo, onde você estiver, ou então mesmo até ajudar pessoas na igreja, né, na sua comunidade. Então, mas o importante é aprender Libras. Isso mesmo. Né? E você comentou que a língua surgiu na França, né? Aí hoje passou pela Europa, nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil. A língua ela é considerada universal, assim, a mesma língua em todos os lugares? Como funciona isso? Tá. A Libras ela não é universal. Por isso que ela é língua brasileira de sinais, que era uma língua. Tem muitos que falam linguagem, que não é linguagem de sinais, tá? Porque a linguagem que a gente aprende é aquela linguagem não verbal, né? Com o cachorro tem aquela linguagem dele, você vê uma foto, uma imagem, é uma linguagem. E a Libras não. A Libras, ela não é universal. Então, cada país tem o seu. Aqui no Brasil, uma coisa, teve até uma aluna que me perguntou, falou assim, Camila, então se eu for lá para os Estados Unidos, então eu vou conseguir comunicar com os estudos. Falei assim, não vai. Ela, nossa, mas eu vou ter que aprender outra língua. Vai ter que aprender outra língua. No nosso caso, nós somos bilíngues, sabe, português e Libras. Nós somos considerados bilíngues. Agora, se você for aprender a Libras dos Estados Unidos, já é trilíngue. Então, já você sabe de 3 línguas. Então, um sinal ao outro que é um pouquinho parecido. Mas, igual, o sinal daqui é banheiro, e lá nos Estados Unidos é banheiro. Totalmente diferente. Então, ela não é universal. Se você for para outro país, você vai aprender a língua deles lá também. Isso aí. Você falou aí, né, de ser bilíngue, né? Quem né, sabe português, inglês, aprendendo Libras, vai virando poliglota, olha que legal. Vai virando, com certeza, vai virando. Ô, gente, olha, o único raio de sol do dia é esse. É o único raio de sol que entra na minha casa. Para eu não ficar igual um fantasminha, eu vou fechar a cortina aqui, peraí. Vai ficar um pouco escuro, se precisar acender a luz. Muito legal. Bom, tem um detalhe também, que, igual eu falei, que a linguagem, muitas falam, até ontem mesmo eu vi na reportagem, falando sobre as máscaras, né, que são as transparentes. Você já viu as máscaras transparentes? Mas é porque tem alguns surdos que são oralizados. Então, assim, igual no caso da Maria mesmo, ela não sabe a língua dos sinais, mas às vezes chega, porque tem surdos que são surdos profundos, mas não sabe, mas sabem ler os lábios muito bem. Então, eles fazem a leitura labial. E com essas máscaras que não tem, então às vezes eles chegam, vão pôr no caixa e falam assim, deu 8,50. Se ele não vê o lábio, ele não vai entender. Tem uns que são bem oralizados que não vão entender. Então, por isso, dessa máscara transparente, para ajudar os surdos na oralização. Aí uma repórter falou, é muito bonita a linguagem de sinais. Nossa, minha alma sai solta. Mas aí é espalhar mesmo. E tem muitas pessoas que usam o termo surdo e mudo. Né? Eu mesma não sabia. Quando a Jéssica chegou, eu tive essa dúvida e a gente conversou sobre isso. Isso, o termo surdo e mudo é errado. Até que antigamente, quando você for ver livros, artigos, vocês vão ver surdo e mudo. Mas hoje, porque nós temos surdos oralizados, né, que eles conseguem se comunicar, mas vamos supor que o surdo, eles também emitem som, então eles não são mudos. Mas vamos dizer que eles são mudos. Mas eles não falam com as mãos. Porque a Libras, ela é a única língua visual espacial que é sinalizada. As outras línguas do mundo são oralizadas, a gente escuta e tudo. Mas a Libras não. Então, a Libras
ela é a única língua visual espacial, mas eles falam com as mãos. Se eles quiserem alguma coisa, pedir, conversar, se comunicar, são com as mãos. Então, eles não são mudos. Então, o termo mudo é errado. Então, eles são surdos. Ai, Camila, mas pode falar que eles são surdos? Vão ficar com eles não gostar? Não, eles têm orgulho de ser surdos. É uma identidade deles, né? E tem diferença também de deficiente auditivo e surdo, tá? Tem um deficiente auditivo que ele perdeu a audição, mas conversa muito bem, e a maioria dos deficientes auditivos não gostam de Libras, eles, né, não gostam nessa parte de que eles são surdos, vamos dizer assim. Então, tem diferença de deficiente auditivo e surdo. Uhum. Tá? Muito bem. Isso é muito legal esclarecer, porque tem muito tabu, as pessoas vão criando as verdades, né? Muitas vezes a gente mesmo, assim, eu me colocando também, às vezes a gente usa os termos sem saber realmente o que é o certo, o que significa. Com o tempo a gente vai corrigindo. Quando fala surdo e mudo perto de mim, eu falei, não, é mudo não, é surdo. Aí eu explico e tem que corrigir mesmo. E corrigir, porque aí vai se espalhando, né? E a gente fala de forma certa. Lógico que a gente não vai julgar, porque é uma coisa, entre aspas, nova, assim, que as pessoas ainda não estão acostumadas, né, com Libras. É uma coisa nova que a gente, graças a Deus, está conseguindo conquistar agora, né? Mas mesmo assim, às vezes tem pessoas que não entendem, não têm sensibilidade, mas a gente explicando, falando o porquê da Libras, a importância, aí as pessoas vão ter essa acessibilidade, a importância também de aprender Libras, porque às vezes tem famílias que os surdos nascem surdos. 90% dos pais ouvintes têm filhos surdos, então não é porque são surdos que vai ter filho surdo. Geralmente, os pais ouvintes podem ter filhos surdos e os pais surdos têm filhos ouvintes. Pode ter filho ouvinte, que é o seu caso. Que é no meu caso. Então, não é porque é de nascença e tudo, tem até mesmo um casal lá da escola que teve filhinho surdo e começou a levar ele na fonoaudióloga. E depois foi vendo que ele não ia conseguir adquirir tanta oralidade de escutar, ele tem até um implante. Aí as escolas não estavam aceitando ele. Aí até esse colégio caminhar, tem 3 crianças surdas, né? Daqui uns dias o colégio vai ser uma escola bilíngue, porque a mãe chegou lá desesperada para a diretora, falando que a escola não estava aceitando e tudo, e lá tem até algumas crianças com laudo, autista, déficit de atenção, lá tem até algumas crianças com laudo. E ela aceitou esse desafio, eu lembro que na época ela até me chamou para mim dar um curso para os professores, porque ela falou assim, não, para mim não faz sentido eu colocar o surdo e colocar um intérprete. Para mim, é fácil demais, assim, mas ela queria que a escola aprendesse, os professores aprendessem, o porteiro aprendesse Libras, né? Aí o Caio não sabia nada de Libras, nada. E a importância também do processo de aquisição de linguagem. Por quê? Quando você consegue aprender a sua língua, você consegue se expressar melhor, você ter opiniões, até mesmo, infelizmente, a maioria dos surdos, que nas famílias ouvintes, as famílias não sabem Libras, tá? Eu não me assusto. Mal, assim, a mãe sabe mais ou menos, o pai, mas o irmão geralmente não sabe. Tia, tio, vô. Depois da minha mãe, ninguém da minha família sabe Libras. A minha avó, minha mãe tem 8 irmãs, ninguém sabe Libras. Sabe, assim, comunicar com ela e tudo, né? Mas não sabe Libras. Então, eu acho também importante aprender. Acho que usar os dois, se der para o surdo conseguir oralizar, tudo bem, não sou contra. Mas ele aprender a Libras, porque a língua dele, ele consegue se comunicar, consegue se expressar. E aí eu lembro que o Caio chegou em casa e a mãe dele, aí ele ficou o tempo todo assim. Mas o dia inteirinho, ele e a mãe disse assim, gente, aconteceu alguma coisa na escola. E foi na escola. E quando chegou na escola, aí falou com a diretora, falou assim, Marília, o Caio tá o dia inteiro assim, o que foi? Ele estava agitado, me cutucando, me chamando, fazendo esse sinal. Aí a diretora começou a chorar e falou assim, ele aprendeu esse sinal ontem, esse sinal é de mãe.
Quando ele viu que esse sinal, ele podia chamar a mãe dele de mãe. Nossa, até arrepiei. Sabe? A mãe dele chorou. Então, assim, as famílias aí que às vezes estão assistindo, esforça, sabe, para aprender ali, para se comunicar. Às vezes ele quer contar alguma coisa ou desabafar, sabe? Se não, pensa, ele vai ter que desabafar com outra pessoa, sabe? Tem casos que, às vezes, amigos surdos que conversam comigo, que trabalham em pé de conselho, entendeu? Então, assim, mas cabe mesmo a família, né? Conselhados dele, às vezes tem a cultura deles ali. Então, até a família, gente, não é fácil Libras, a gente sabe, mas pensa que né, não sei se é filho, se é sobrinho, mas aprendem, porque é até para se comunicar, para ele se sentir, porque senão, imagina uma prova de amor, né? Mas imagina você, ninguém consegue comunicar com você, você está lá no nem meio, sua mãe. Lá na China, lá, não, China não, Deus me livre, China não, lá para a Europa, e você não sabe conversar com ninguém, imagina, se põe no lugar, né? Então é importante aprender Libras. Com certeza. Muito legal esse relato que você está trazendo, Camila. É muita história, né? Você tem muita vivência. Eu queria trazer uns comentários, umas perguntas do pessoal. Tem alguma coisa aí, Davi? Traz aí pra gente. Boa tarde, meu nome é Maria Aparecida Caetano da Silva, estou assistindo a primeira live de Libras de Ibirité. Meu primeiro contato foi na faculdade. Muito bom. Tá, pronto. Aqui uma pergunta. Como que a Camila é aluna, inclusive, do curso, como que ela sabe o sinal dela em Libras? Ah, legal. O sinal é o surdo que cria, que dá. Por quê? Ele tira uma característica, igual a Thaís. A Thaís é um texto, Thaís e o cabelinho. O meu é esse sinal aqui, porque eu tenho 2 pintas. Tá? Não por olho de ninguém, não. Eu tenho 2 pintas. Então, o surdo, ele é muito visual. Então, ele tira, às vezes, também uma característica, às vezes não só característica física, mas, às vezes, uma mania, né, um jeito de andar. Então, assim, a minha opinião é o surdo que dá. Eu já até bati de frente com uma pessoa falando que o ouvinte pode dar sinal. Mas eu não concordo, porque está dentro da identidade deles, dentro da cultura deles, porque vamos supor, se nós ouvintes começa a dar sinal também, eles vão perder a cultura deles. Então, eu não concordo. Eu acho que, assim, no caso da Camila, caso você for na igreja, conhecer alguém, ou por vídeo chamado, tem a Jéssica aí, ela pode te dar um sinal, tá? Então, o surdo vai ver e ele dá o sinal. Então, eu não dou sinal, o vídeo não. Então, é o surdo que dá. Muito bem. Ótima pergunta. O professor Fernando perguntou, olha, minha sogra trabalha em uma escola infantil e tem um aluno que é surdo e a família não aceita, já que ele tem implante auricular. Como trabalhar com essas famílias superando o preconceito? Bom, é bem complicado, né? Mas eu acho assim, se tiver como ele conseguir aprender a oralização e tudo, não tem problema. Mas pensa comigo, vamos supor que aprende a oralização. O professor, vamos supor, ele está lá na faculdade, o professor vai começar a dar aula. O professor, ele não vira, não fica no quarto, o professor vai ficar na frente do aluno surdo, oralizando, falando com ele de pertinho, devagarinho, porque a oralização, não tem como você ficar falando rápido demais, porque ele também não entende, né? Então, pensar nos 2 pontos também, porque a oralização é bom porque ajuda muito o surdo, às vezes, ele ir ao banco, ir a algum lugar e se comunicar. Mas no trabalho, na escola, o professor não vai ficar na frente dele oralizando. No caso do intérprete, fica muito mais fácil. Ele entende também, a língua dele, ele começa a ter ideias, a ter sua opinião, né, a expressar. Então, usar os 2. Mas, né, em primeiro lugar, para mim, é a Libras, porque é a língua dele, é a primeira língua dele nesse processo de aquisição, porque às vezes, igual uma criança ouvinte, ele vai pedir leite, alguma coisa, você consegue, eu quero leite, biscoito. Agora, a criança surda fica chorando, ou apontando, você não sabe o que ele quer. Até você descobrir, coitado, menino, você morre de fome, né?
Mas acho assim, quando ele consegue se comunicar, biscoito, né, cores, ele expressando é outra coisa, é essa aquisição de linguagem dele. Libertador, né? É. Mais uma pergunta aqui agora do Luciano, nosso diretor de ensino, professor de história. Na sua opinião, o que ainda devemos fazer como instituição para que alunos surdos sejam mais amplamente incluídos na escola? São novos, mas assim, eu fico muito feliz com a IFMG, porque os professores, eles sempre chegam perto de mim. Aí a Jéssica entendeu, né, a gente começou esse ano com a professora nova, eu falei, se você consegue escrever um quadro com canetões coloridos, aí a professora começou a trazer, começou a ter sensibilidade, vocês, graças a Deus, me dá carta branca, igual na feira de ciências, né? Então, a gente fez o Ouvir com os Olhos, uma oficina lá, da gente conseguir ampliar Libras. Então, esse que é o caminho mesmo, é você ter mais empatia mesmo, né? Então, se as outras instituições, lógico que aos pouquinhos, abrir isso, porque às vezes a gente não tem tanta liberdade assim, né? De fazer, ainda muito trabalho e tudo. Mas se a gente começar aos pouquinhos, igual, nossa, a Jéssica se sente muito à vontade, né? Os colegas da sala conversam com ela quando a gente até faz trabalho em grupo, dinâmica, geralmente até me afasta, ela consegue se virar com os colegas, né? Então, esse que é o caminho mesmo, de todo mundo abrir essa mente e deixar eles também se envolverem. Você falou do trabalho, até, né? As memórias, né? São a professora Ludmilla que sempre fala, né? Resgatar as memórias nesse momento é sempre muito especial. E aí você falou da questão do trabalho. Teve o trabalho da minha disciplina no final do ano passado, né? Foi. Para quem não sabe, introdução à energia renovável. E aí os alunos tiveram que simular que eles... Agora o sol é uma trégua. Os alunos montaram grupos e cada grupo representava uma empresa do setor de energia renovável. E aí a Jéssica, ela era de uma empresa de energia eólica. E aí ela tinha uma função, que agora eu não lembro exatamente se era mental, não, eu só lembro o final primeiro. Ai, gente, negócio técnico de manutenção. Isso, é mesmo, legal demais. E aí ela tinha que explicar, e explicou. E aí tinha os visitantes, que a gente montou uma feira, né? E aí ela explicou, assim, com toda a propriedade do mundo, e foi muito legal, que aí todos os visitantes que passavam tinham um momento de todos falarem, e aí tinha o momento da Jéssica, que ela explicava, você ia fazendo a oralização, né? É assim que fala? Isso, quando você fazer a oralização dela, isso. Aí foi muito legal também, assim, foi uma experiência. Nossa, foi. O pessoal ficou assim, nossa, tipo, se ela é surda, e tem uns que ficam até admirados, tipo assim, nossa, ela pode fazer, tipo, ela é capaz de fazer, né? Então, às vezes as pessoas ficam, assim, teve até uma vez, a minha menina estava neném ainda, e eu fui trabalhar, e o meu peito estava vazando leite, sabe? Aí tinha uma amiga minha que estava assim, nossa, o leite está vazando, essa menina tá com quem? Aí eu falei, tá com a minha mãe. Minha menina tá, acho que tinha 2 meses, uma coisa assim. Tá com a minha mãe. Ela tá assim, nossa, você é doida? Aí eu falei, eu tô viva até hoje. Me pior. Então, não tem isso, né? Ele gosta do Daniel aí também, a esposa dele é surda, nenenzinho. Então, gente, eles podem tudo. É casado, né? Eles falam, ele pode tirar carteira? Pode tirar carteira. Pode casar, pode tudo, gente. Isso mesmo. Né? Falando nela, professora Ludmilla, somos memória e sensibilidade, ainda mais nesse momento, né, que a gente está recluso, relembrar os bons momentos que vivemos juntos, aí aglomerados, né? Muito bom, conforta muito. Olha, tem mais uma pergunta ou comentário aqui, da Joana Dark Conrado. Boa tarde, estou assistindo aqui com a minha mãe, sou técnica em enfermagem, tenho vontade de aprender para conseguir comunicar com os pacientes surdos. Acho que facilitaria muito. Olha aí, que legal. Por favor, aprende mesmo. E olha, pessoal, aproveitando, fiquem até o final, que ao final a gente vai dar as informações sobre a nova turma do curso de Libras, que vai ser aberta a partir da semana que vem. Então, fiquem ligados, a partir da semana que vem. Vamos dar as informações. Aguardem.
Bom, falando em Jéssica, vamos chamá-la aqui Vamos! para conversar um pouquinho com a gente? Oi, Jéssica! Muito obrigada, né, pelo convite. Estou muito feliz, né? Também a Camila, o Daniel, obrigada. Tá gostando da live, Jéssica? Estou gostando muito. Nossa, estou muito feliz, né? Eu vejo a Camila aqui, quando ela finaliza, eu gosto muito, né? E eu estou muito feliz, muito bom, muito emocionada também. Gracinha. Quer fazer alguma pergunta para ela, Camila? Bom, gostaria de perguntar como que, né, depois do curso que a gente ministrou, a comunicação em casa com seu irmão, né, com seus pais, e também como que a sua comunicação quando você vai comprar alguma coisa no médico, como que você se sente? Fala um pouquinho aí. Verdade. Ó, é um pouco complicado porque algumas coisas a minha família sabe, mas algumas coisas não. Às vezes, por exemplo, eu pergunto, eu quero comprar uma roupa. Eu falo, eu não entendi, o que você quer mesmo? Eu falei, eu gostaria de ir ali comprar uma roupa, uma blusa. Aí eu sempre pergunto, não, mas não entendi. Aí às vezes eu mostro um desenho para ela, eu escrevo, uma dessa, entendi. Aí a minha dessa, ela não sabe Libras. Às vezes eu quero pedir alguma coisa, vamos aprender Libras um pouquinho, faz um curso. Às vezes eu incentivo, motivo ela alguma coisa, não dá, eu trabalho, tem que arrumar casa, arrumar as coisas. Às vezes meu pai, às vezes eu falo, vamos passear junto comigo com meus amigos. Aí meu pai fala, não entendi o que você falou. Aí às vezes falta um pouco de comunicação em casa. Agora tem o meu irmão, que às vezes a gente usa muito a oralização. Às vezes eu uso a oralização com ele, às vezes ele fala muito rápido, às vezes eu não entendo muito. Fala um pouquinho devagar. Aí eu falo, aproveita, vamos aprender um pouquinho de Libras. Então é um pouco também complicado, às vezes, na escola. Quando antes da inclusão, às vezes eu sentava antes da inclusão, e às vezes os professores usavam muito oralização, mas aí eu não entendia muito bem. Então, antes, quando eu não tinha intérprete, quando eu estudava em outra escola. Então, aí depois eu cheguei perto, quando eu falei, nossa, eu preciso de um intérprete, eu reclamei muito, pedi um intérprete para mim. Aí, espera um pouquinho que a gente vai ver se consegue para você. Mas aí a gente ficava um pouco perdida, a questão das matérias na hora da prova. Então, era bem complicado. Às vezes eu falava com meus pais, assim, nossa, na escola tá difícil. Eu falava, mas essa escola não tem intérprete? Aí eu pedi aos meus pais, ligava lá e falava que eu tinha direito, né, precisava de intérprete, depois que eles conversavam. Aí meu pai chegou aí na escola, falou, nossa, minha filha precisa de intérprete para auxiliar ela, que ela não está entendendo nas matérias, né, algumas palavras, no contexto ela não está entendendo. Então, aí eu sentia triste, sabe, porque eu me sentia sozinha, né, então eu ficava escrevendo umas coisas, eu ficava copiando, né, porque às vezes os professores às vezes não me ajudavam, e na hora da prova, quando eu via, eu não entendia, só uma prova de matemática, nossa, achava muito difícil, ficava olhando aquela prova e sentia que, sabe, eu sentia um pouco de preconceito, né, então não me sentia muito bem. Aí no decorrer do tempo, no sétimo, Samara? Sétimo, sim, no sétimo ano, mais ou menos, que aí eu tomei bomba, né, fui reprovada porque não estava entendendo as matérias. Aí depois eu voltei, né, no outro ano eu voltei para a escola, fiquei pedindo intérprete, achei muito importante, falo que é importante para mim, porque só oralização eu não estava entendendo, copiava o quadro, eu só copiava por copiar. Aí depois eu fui pedindo, e quando foi no decorrer do tempo, o diretor viu que eu estava triste, eles viram que eu não estava motivada, aí eles procuraram um intérprete e conseguiram encontrar, que é a Márcia. É a Márcia?
Isso. A Márcia, né? Aí no ensino médio. Foi no ensino médio. Aí eu lembro que, nossa, foi muito bom, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Aí agradecer também o pessoal da secretaria, que foi muito bom. Eu lembro que ela foi interpretando, muito sinalizando, e eu fiquei muito feliz, que eu fui entendendo, aí foi me ajudando, e eu consegui desenvolvendo, e passei de ano, aí foi no segundo ano, e agora no terceiro, trocou de intérprete, né? A Márcia não está lá mais lá, eu substituí por uma outra intérprete, esse é o sinal dela, o nome dela é Luciana. Lucimar? Luciana? Lucimar? Lucimar. É esse o sinal dela. Aí, só que foi complicado. Assim, eu gosto muito dela, mas não existe tanta afinidade. Questão da Libras, ela sabe um pouco. Então, aí eu até conversei com o diretor de novo, assim, ai, que consegui uma intérprete, tudo bem, mas ela, às vezes, tem alguns sinais que ela esquece, então não passa o conteúdo completo, né? Então, eu fiquei um pouquinho triste, mas aí perguntou se está tudo bem, mas porque a menina não estava sinalizando alguma coisa, alguns sinais. Ela escrevia muitas palavras, ela escrevia, mas eu preciso dar Libras, né? Às vezes que tem palavras que eu não conheço. Então, a Libras, que é o vocabulário, meu vocabulário, que eu consigo desenvolver. Aí aí ela estava só escrevendo. Aí tem outro sinal, de novo. Ela mostrava alguns sinais, aí escrevia, eu usava o Hugo, né, aquele aplicativo. Então, aí a gente usava, aí de vez ela usar a palavra, ela ficava me mostrando, ou eu usava o Hugo para ver os sinais. Só que às vezes perdi um pouco de tempo na hora de copiar, de escrever alguma coisa da matéria, né? Parecia bem complicado, né? Algumas frases são bem difíceis. Mas agora eu peço que o pessoal de direção vê se substitui um outro intérprete para mim, porque eu até peço a Márcia voltar, porque falou que eles não podem, que estão lá dentro do sistema deles, mas eu morro de saudade dela, porque ela sabe sinalizar, ela me ajudava, né, algumas coisas, então a outra usava poucos sinais, não tem tanta habilidade como a outra intérprete. Então, eu queria muito, eu peço, né, para ver. Falei só, eu tenho meu direito de estudar, de aprender, acho muito importante, que é meu direito de pedir para o professor, que é uma lei, está dentro da lei, é o direito meu de ter intérprete. Então, acho isso importante para mim. E no IFMG, pergunta para ela se ela já se sentiu assim, se ela já se Pode ir, sentiu pode ir. triste. Bom, eu comecei na FMG, cheguei lá no meio do ano, nossa, gostei muito do curso, né? Então, pessoas novas, professores novos, ele que eu sentei lá, eu acho que eu imaginava que lá já ia ter intérprete, né? Nos primeiros dias, e fui, sentei. Aí foi quando a Thaís, né, que iniciou lá, foi a primeira professora, chegou e começou a falar, oi, bem, eu falei, uai, gente, mas cadê intérprete? Aí ela foi ver que era surda, mas aí eu fiquei assim, gente, aí eu fiquei um pouco nervosa no início, porque eu não estava entendendo nada. Aí eu chamei o meu irmão, que sentava atrás de mim, e falei assim, o que ela tá falando? Eu não entendendo nada. Aí eu fiquei, nossa, gente, eu preciso de um intérprete, eu não estou entendendo nada no começo. Aí chegou outros professores dando matéria, eu não estava entendendo nada, aí eu fui, perguntei, queria conversar com o diretor, com o coordenador, com alguém da secretaria. Aí foi, a gente quer conversar? Eu falei, eu quero. Aí fomos juntos e conversei. Aí eu fui até com a Thaís, falei com ela para conversar se podia. Ela falou, desculpa, eu sou surda, eu conheço as sinais. Aí tem um rapaz, o Luciano, falou assim, nossa, pôs a mão na cabeça.
e falou assim, a gente não sabia que ia ter uma aluna surda, né? Então, ninguém me comunicou, então ninguém lá da instituição sabia. Aí perguntou para mim, o docente perguntou, pessoal, questão de disciplina, você entendeu? Eu falei, eu não entendi nada. Aí lá, tá, entendi. Aí chamou, foi procurar intérprete, tentar selecionar o intérprete. Aí, questão das provas, de alguma atividade, às vezes eu lia, não entendia nada, nem os desenhos eu estava entendendo. Aí, às vezes, eu pedia, falava com meu pai para ir lá na IES para ver se conseguia agilizar o intérprete, tipo assim, calma, eu já liguei, eles estão fazendo o processo. Aí eu fiquei esperando, aí me chamaram lá na sala, aí chegou, aí eu fui conhecer a Camila, aí agradeci a Deus, demorou só um pouquinho, acho que foi quase 2 meses, mais ou menos que eu tive a intérprete, aí agradeci a Deus, fiquei muito feliz, né, eu gosto muito de entender claramente que a Camila passa, que ela interpreta, às vezes é um pouco difícil, né, a prova, algumas matérias, mas eu esforço, desenvolvo, e eu fico muito feliz. Ela está sempre ligada, sempre prestando atenção, sempre perguntando. Tamara, pega carregador para mim. Não, muito querida. Obrigada, Jéssica, por estar aqui conosco, por trazer esse seu depoimento. E assim, essa questão da demora realmente foi uma falha grande do IFMG, mas foi, né, a gente teve até 2 processos, né? A Camila entrou no primeiro. Não, foi no segundo. No segundo, quer dizer. No primeiro a gente não conseguiu selecionar ninguém, então, assim, isso mostra a dificuldade que é, né, assim, a importância de ter o intérprete, mas tem todos os processos aí também burocráticos por trás, que a gente ficou muito aflito junto com você também. Mas que bom que estamos agora com a Camila, né? E sempre que você tiver qualquer dificuldade, tiver tendo qualquer problema, você sabe que você tem toda a liberdade para conversar com a gente e vamos vencer juntos todas as dificuldades que surgirem. A gente fica muito feliz de tê-lo conosco. Obrigada. Muito bom. Obrigada por participar aqui com a gente, Jéssica. Um beijo para você. Fica aí com a gente até o final. E agora eu queria... Vamos falar do curso? Já estamos aqui com 1h12. Gente, o tempo passa, a gente está aqui bate-papo. 1h12. Eu queria chamar aqui agora uma aluna do... Você quer falar um pouquinho do curso antes ou chama a aluna do curso primeiro? Fala do curso. Vamos lá. O nosso curso, ele é nível básico mesmo, gente. Ninguém vai sair fluente em Libras, não, tá? Vai de pessoa a pessoa. Caso vocês tenham vontade, eu quero ser igual o Daniel ali, interpretando, finalizando. Depende, né? Mas a gente coloca entre 3 a 5 anos, tá? Mas o segredo mesmo de quem quer ser intérprete de Libras é conviver com a comunidade surda. Não tem jeito. Eu falei mesmo. Mesmo com os meus pais, eu comecei a desenvolver a Libras quando eu comecei a trabalhar na FENEM, com vários surdos, né, sinalizando várias coisas diferentes, mas é uma constância mesmo. Essa semana mesmo, eu recebi um convite lá da Rede Minas de interpretar lá nas aulas de Se Liga, aí foi até o Daniel, e ele me ajudou muito com sinais de português, né, terminologia de português. Então, eu não conhecia todos, sabia de alguns, mas não conhecia todos. Eu também não vou gostar de falar que eu não sei também, não. Porque a gente aprende todos os dias, né? Então, não existe intérprete que sabe tudo, não. Tá? Assim, tudo não. É uma constância, sabe? Então, aí o Daniel foi me ajudando. É um apoio, né, dos intérpretes. É um ajudando o outro, né? Então, não existe intérprete estrela, um que sabe mais que o outro. Cada um tem um jeito de sinalizar diferente, mas nós somos todos iguais mesmo, e a gente precisa mesmo de um ajudar o outro nessa comunidade dos intérpretes também, né? Então, eu não ligo de o que eu aprendo, eu ensino mesmo, porque se a pessoa cresceu, desenvolveu mais do que eu, foi mérito dela, é sucesso dela, que sucesso é questão de decisão. Então,
É mesmo a gente poder ensinar, aprender, eu pelo menos não ligo, tudo que eu aprendo, que eu sei, eu vou ensinando, vou corrigindo mesmo, né? E a Libras mesmo, a gente aprende mesmo o alfabeto manual, tem algumas partes teóricas, que são os parâmetros da Libras, identidades surdas, que eu acho muito importante da gente entender, e alguns sinais, assim, de cores, dia de semana, o básico, básico mesmo, sabe? Mas que esse básico, eu acredito que você pode ajudar muitos, né, pacientes surdos, clientes surdos, amigos, e a partir daí mesmo de a gente correr atrás, desenvolver mesmo de cada sinais. A minha dica mesmo é não apavorar, é aprender todos os sinais, assim, mas os sinais mesmo do seu dia a dia que está dentro do vocabulário, vamos supor, a enfermeira. Lógico que, vamos supor, no meu curso eu não vou ter sinais dentro da terminologia de saúde, né? Mas quem é enfermeira, aprender esse tipo de sinais, né? Quem mexe com a parte de administração, vamos supor, disciplina de química, tem os sinais próprios de química. Então, aprender aqueles sinais. Então, se cada um aprender os sinais da sua área e do nosso dia a dia, oi, tudo bem, bom dia das semanas, acredito que o Brasil, ele fica mais acessível, fica melhor, né, e a gente consegue ajudar todo mundo. Muito bem. E foi legal que nessa primeira parte, assim, né, nessa turma que você ofertou o curso, você trouxe também vocabulário relacionado à nossa realidade, que é o ambiente escolar, né? Então, eu coloquei esse para você. Então, foi muito legal também aprender algumas coisas. Isso. E até para a gente mesmo utilizar esses termos com a Jéssica mesmo, né? Para não ficar tão dependente de você o tempo inteiro. Igual no outro curso, eu devo mudar pouca coisa, porque já é uma comunidade externa que eu vou estar ensinando, então algumas matérias, algumas coisas eu vou estar ajustando para conseguir, porque não adianta também trazer uma terminologia, vamos supor, de disciplina, porque nem todo mundo trabalha na escola, né? Então, eu vou trazer mais mesmo sinais do nosso dia a dia, porque senão são sinais jogados fora. Porque, um exemplo, teve uns anos atrás que eu interpretei lá na Câmara Municipal, então aí eu tive que aprender sinais de decreto, plenário, esses sinais deles lá. Se hoje você me perguntar, não lembro de todos, mas não, porque não são sinais que estão dentro do meu contexto, né? Então, não está dentro do meu vocabulário, então a gente vai aprendendo, igual lá na IF, eu tive que aprender sinais de física, química, eletricidade, porque eu estou usando naquele conteúdo ali. Então, a gente preocupar mesmo da sua área, né? Não adianta a gente ficar preocupado, eu tenho que aprender todo o vocabulário. Não. Inclusive, para a Camila participar de todas as lives, vocês acham que é simplesmente só colocar a Camila aqui e ela vai fazendo os sinais? Nada disso, a gente conversa com ela, passa o tema, a gente pede para a pessoa convidada passar um roteiro para ela buscar os termos. Estudar, para entender o contexto e passar para o surdo, nem da melhor forma. Lógico que a gente não consegue ser 100% não, sabe? Mas a gente tenta fazer da melhor forma. É isso aí, muito obrigada por isso, viu, Camila? Eu queria chamar, então, a Vanessa. A Vanessa é a nossa aluna do segundo módulo de Sistema de Energia Renovável Concomitante. Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. A Vanessa também é aluna do curso de Libras, né? Aí eu queria que ela desse um pequeno relato, contando por que ela resolveu se inscrever no curso e o que ela achou, se já terminou todas as atividades. Conta pra gente um pouquinho, Vanessa. Eu estou finalizando ainda, estou pensando como é que eu vou fazer esse vídeo da atividade final, porque eu estou treinando um pouquinho, mas eu vou fazer. Eu resolvi fazer o curso porque eu acho que toda forma de acessibilidade é importante. E conhecendo a Jéssica no IF, eu engajei mais ainda, porque foi um pouco difícil comunicar com ela sem saber nada de Libras. Eu aprendi um pouco com ela. A Vanessa é da mesma sala da Jéssica. Tá? Isso. E eu aprendi um pouco também no grupo que a gente fez lá mesmo, para a gente aprender um pouquinho. E foi legal comunicar com ela, porque é uma forma de comunicação diferente. Mesmo que ela entenda
a gente falando, assim, ela faz leitura labial, é importante a gente saber comunicar na forma que ela se identifica. Então, eu quis fazer o curso por isso, para aprender cada vez mais uma forma diferente de comunicar. Muito legal. E aí, o que você achou do curso? Eu gostei, eu aprendi muita coisa nova. Alguns sinais são até engraçados, até porque são sinais icônicos. Parece, lembra bastante o que é. Eu gostei muito de fazer. Tem algum sinal aí que te chamou atenção? Algum que você gravou logo de cara? Eu vi muito, foi daquele do burro. Eu não lembro agora como é que faz, mas é porque acho que lembra a orelha. Eu não lembro direito como é que é. Burro? Que vai aqui e faz a orelha, eu acho. Eu gostei desse. Verdade. Eu ri bastante. Eu gostei da borboleta. Muito bom, Vanessa. Obrigada. Muito obrigada, viu, pelo seu relato. E continue estudando, viu? Um beijo. Tchau. O Fernando tá aí? Fernando, nosso professor de filosofia, vai dar um relato pra gente também. Gente, ele melhorou. Quem falou que tava com dor de cabeça? Ai, Fernando. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou tentar me apresentar em Libras para mostrar um pouco o que eu aprendi no curso, tá? Então vamos lá. Oi, meu nome é Fernando. Eu sou professor de filosofia. É isso, bem. Gente. Legal demais. Eu estava um pouquinho com dor de cabeça mesmo, mas eu fiz questão de entrar, Camila. Primeiro para parabenizar o seu trabalho. Eu não sei o que seria de nós sem você. Pedir desculpas para Jéssica, justamente naquele começo. Realmente foi difícil contratar alguém pela localização do campus, né? Um pouco distante. Tivemos que fazer 2 processos seletivos. Ainda tem uma vaga em aberta, né? Nós precisamos de 2 intérpretes, e aí veio a quarentena, a gente não conseguiu ainda fazer o outro processo seletivo, mas falando agora do curso, né? Foi uma experiência incrível. Meu primeiro contato foi quando eu fiz a licenciatura, mas foi muito focado na história, em outros aspectos da Libras, e não exatamente em como se comunicar em Libras, né? Eu acho que essa é uma deficiência na formação de professores. Então, eu acho que é importante a gente correr atrás e tentar aprender um pouco, e é realmente muito difícil, Camila. Eu gravei e regravei 1 milhão de vezes aquele vídeo final, porque eu acho que você tem toda a razão quando você fala que a gente só aprende quando a gente está inserido naquela comunidade, naquela cultura, porque é um idioma mesmo. Então, é difícil aprender inglês, por exemplo. Também é difícil aprender Libras. Então, eu acho que tem que treinar, a gente tem que tentar, né? Então, foi uma experiência realmente muito importante para mim. Espero continuar aprendendo. É uma dificuldade. A gente tem dificuldade, né? Mas eu só tenho a agradecer a você, Camila, e esse trabalho que você vem desenvolvendo aqui com a gente, porque realmente a gente está crescendo muito com você. Amém. Obrigado, né? Obrigada, Fernando, pelo seu tchau, tchau, gente. Muito bom. A professora ficou toda orgulhosa, né? É muito bom, gente. É muito bom. Não tem preço, gente. Não tem preço. Eu quero muito, né? Assim, que todos aprendem a Libras. Tem projetos de dar curso mesmo. E tem sinais em teste. Igual na igreja, eu tenho um ministério na igreja, Rompendo Silêncio. E lá, as pessoas que estão lá aprenderam Libras ali comigo, né? Na convivência do Ronan também. Eu acho que está me assistindo o Ronan, né? Que ajuda muito. E mandou assim, mensagem aqui, inclusive. Ai, manda graça. Aí ajuda muito. Então, assim, eu quero ajudar e formar até intérpretes com excelência mesmo, porque tem o português sinalizado, que é assim, você fala aquilo mesmo que está falando, né? Mas não, a gente tem que pegar o português e passar para a Libras, né? Isso que é difícil, né? Mas a minha vontade mesmo é formar intérprete com excelência, aproveitando aí, não sei se o intérprete está assistindo,
veio aqui na minha cabeça agora, vai ter até uma live do Marcos Heinrich sobre interpretação de Libras, no dia 2, eu acho que é às 20 horas. E eu fiz uma oficina com ele, o cara é muito bom, ele é até intérprete internacional, né? Então, faço o convite aí, quem quiser, aproveitar que é de graça também, aproveitar essas lives aí, e fazer essa live dele de interpretação. O cara é muito bom. Dia 2, qualquer coisa me chama aí no Zap. Tá nas minhas redes sociais, eu acho que compartilhei também. Olha lá, que a live dele é muito boa. Muito bem, Camila. Você tá vendo aí o comentário? Esse que é o Ronan, né? Ronan aí, ó. Gracinha, gente. O Ronan, e não é a primeira live que ele participa, ele tá participando de quase todas as lives. Ai, que bonitinho! Eu acho que eu sempre vejo ele por aqui, sempre comenta. Que gracinha! Legal demais. Ó, gente, aproveitar que o Ronan, ele tá fazendo vídeos, olha, eu fazendo vídeos no YouTube sobre pregação, ele tá formando teologia, tá? Um surdo fazendo teologia. Ele vai ser nosso primeiro pastor surdo lá na igreja. E ele faz uns vídeos muito bonitos, né? Evangelizando os surdos. Então, escreve no canal dele aí, que é muito bom. E quem também assiste os vídeos aprende Libras, porque ele coloca legenda e faz a Libras, né? Então, aproveita e assiste lá o canal dele lá. Isso aí. É legal isso que você falou. Depois eu comecei assim, depois que a Jéssica entrou na escola, que eu comecei a ter contato com a Libras, e agora, principalmente na quarentena, que a gente está vendo as lives com intérpretes e tal, direto eu fico prestando atenção só na interpretação, tentando pegar algumas palavras, ver se eu consigo aprender alguma coisa, porque na música, às vezes, é legal, porque, assim, o refrão é sempre o mesmo. Então, as pessoas ficam lá fazendo aqueles mesmos sinais repetidos vezes, então, às vezes, a gente consegue aprender. É um exercício legal até. Ô, Camila, então a gente está quase chegando em 1h30 de live. Eu queria compartilhar com você alguns comentários, pessoal elogiando seu trabalho, Fernanda Barbosa. Que bom. Magali Santos lembrou uma coisa muito legal. Magali! Camila hoje é nosso profissional de Libras do programa Se Liga Educação, da Rede Minas, né? Tá toda chique. Eu queria agradecer a Magali, né? Porque ela acreditou no meu trabalho, né? Fez esse convite. Então, é muito bom, gente. É muito bom a gente ter amigos. E até uma dica mesmo, gente. Não fica retendo conhecimento, não. Vão compartilhar, ajudar o próximo mesmo. Porque, igual meu pastor Wellington falava, ele já faleceu, é melhor dar do que receber, né? Então, vamos fazer isso mesmo, gente. Isso mesmo. E ela já tinha comentado antes, que achou lindo o seu testemunho. Ela está aqui com a gente desde o comecinho da live. Que bonitinho, gente. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Aqui tem vários comentários. O pessoal comentando do filme, né? Família Belier, Amanda, Alícia. Muito bem. Então, pessoal, agora para encerrar, aqui, ó, Anelisa. A Anelisa também fez alguns comentários aqui, gente, que live maravilhosa, temos que nos capacitar para incluir mais, isso mesmo. Principalmente a gente que está no setor da educação, eu não sei se é o seu caso, Anelisa. Você conhece ela? Eu fiz uma live com ela é terapia ocupacional, lá do Instituto Educacional, lá em Ibirité. Aí eu fiz uma live com ela. Muito bem, legal demais. O Fernando está falando... só um minutinho, deixa eu achar aqui um outro comentário. História linda da Jéssica, batalhou e conseguiu e não desistiu. Parabéns a ela, muito bem. É isso mesmo. Minha pastora Mara, minha pastora. Ela está aqui comentando até também. Tá aqui, minha pastora. Pois a história da Jéssica, realmente... A Jéssica, ela realmente é uma menina muito especial, né? Ela é muito guerreira. Ela é especial. Porque se fosse eu na idade dela na época, eu ia achar bom e nem querer estudar, né? Ela não. Ela quer estudar. Isso é muito bonitinho, gente. Você achava bom. A gosto de ver. A gente fica feliz demais. Bom, então eu acho que é isso, né? Agora, assim, pessoal, eu queria compartilhar com vocês. Primeiramente, queria agradecer muito a você, Camila, mais uma vez, pela oportunidade que a gente está tendo de aprender com você, de aprender sobre inclusão, de aprender Libras. Eu sou sua aluna. É uma honra, uma alegria ser sua aluna do curso de Libras. Eu tenho aprendido muito. O
aproveitar essa quarentena para praticar também e continuar aprendendo. Algumas coisas eu digito no Google também, para aquela coisa, né? Quando a gente vê, assim, eu queria saber essa palavra. Teve uma aluna também, a Camila, ela ia dar um depoimento aqui, mas ficou com vergonha. Ela falou que ela não falou que era como falar açúcar. Aí ela correu atrás, descobriu como era açúcar, porque ela precisou para a receita, né? Que foi essa atividade. Então, assim, vira uma chavinha, né, na gente. A gente vê que, assim, é uma língua como as outras e que depende só da gente querer, para a gente repreender mesmo. E que abre portas e que inclui muita gente, é muito importante. É um processo de aprendizado muito importante para a gente como escola, para mim como professora e como pessoa mesmo. Então, queria te agradecer demais por estar aqui conosco nessa live como convidada especialista. Todas as outras lives como nosso intérprete e por estar conosco todos os dias também, dando todo esse apoio para a Jéssica, né? Que a gente vê o tamanho do carinho que ela tem por você, só do jeito que ela fala, né? Muito bonitinho de ver. Queria agradecer também o Daniel, que está aqui com a gente hoje, fazendo a interpretação. A gente até falou que, né, eu queria... Não sei como ele está dormindo ainda, o Enzo, né? Você falou que está dormindo ainda, né? E como a Camila falou, a esposa dele é surda e ele tem um filhinho de 1 ano e pouco, não é? 1 ano e 10 meses. E ele faz os sinais em Libras, que é a coisa mais bonitinha do mundo. Eu falei, não, coloca ele aqui para a gente ver. Ele está dormindo. Então, muito obrigada, Daniel, por estar conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Está lá na FMG quando a gente puder, né? Estar lá de novo, você conhecer a escola. E agora, então, vamos colocar o link, vamos compartilhar com o pessoal o link para as inscrições. Aí, ó. Então, aqui embaixo, vocês conseguem ver o site para as inscrições para o curso de Libras para Todos. São 50 vagas, tá? São 50 vagas, então corre. Porque mais difícil eu não consigo acompanhar, mas, né, dando certo em nome de Jesus, a gente vai abrindo outras também. Eu também dou curso de Libras, chama LCA, Libras em Constante Aprendizado, só que lá eu já faço um Zoom, já faço acompanhamento com meus alunos, mais de pertinho. Então, caso tenha interesse, já vou formar essa turma agora. Não posso formar muitas turmas, não. Então, essa turma vai formar, acho que mês que vem já, e eu penso em abrir em outra, né? Nesse caso já é mais, já acompanho, já tem atividades ao vivo. Aí, caso tenha interesse, pode me procurar. Me chamar no Instagram, que é Camila Libras. Aí pode também. É Camila Libras direto ou tem underline? Camila _Libras. Pessoal lá te seguir. Isso. O Davi colocou nos comentários também o site, né? Tá passando aqui embaixo, mas tem também nos comentários. Então, pessoal, escrevam, vamos aprender uma língua nova, aproveitar esse momento de quarentena, né? Que a gente está em casa, a gente consegue organizar melhor o tempo da gente, né? Que a gente tem mais tempo disponível. E queria agradecer ao Davi por todo o apoio que ele está dando para a gente aí no backstage. E para encerrar, essa é a última live do mês de maio. Mês que vem, em junho, semana que vem, nós temos 2 lives muito legais, muito especiais também. Então, já aproveitando para divulgar, convidar todo mundo para participar, estar conosco, quarta-feira, 3 horas da tarde, dia 3 de junho, vai ter uma live com os nossos professores de física. Então, tem a Carol, o Davi, o Dante, eles vão contar um pouquinho da trajetória de vida deles, contar um pouquinho das áreas de atuação de cada um na física. Vai ser um bate-papo, vocês vão poder fazer perguntas, interagir com os professores, vai ser muito legal. E na sexta-feira a gente vai ter a live, uma live muito legal também. E a gente não vai ter oportunidade de comemorar o Dia do Meio Ambiente com um evento como o que a gente teve a oportunidade de fazer no ano passado, que foi tão especial. Então, a gente vai fazer uma live em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, comigo, com o professor Gustavo, a professora Ludmila. Vai ser muito legal. A gente espera também ter a participação dos alunos em peso aqui. E é isso. Então, fica o convite. Fique ligado sempre nas nossas redes sociais para acompanhar a programação das lives. E lembrando que a gente está fazendo isso
para vocês, por vocês, por nós, né? Para levar a informação para vocês e manter Aí as lives sempre estão sendo muito bom, porque a gente aprende muito, somente a semana passada da namorada do Fernando. Nossa, Muito legal, eu aprendi muito, muito, muito bom, muito bom. legal. E da também da coach lá, que eu esqueci o nome dela. Érica. Sobre o planejamento da Érica. Comecei a me organizar, fazer aquela planner lá. Então, muito bom, vale a pena. Isso mesmo, continue com a gente. Pessoal, então é isso, vamos encerrar. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aí acompanhando. Um grande abraço, bom fim de semana para todo mundo. Um beijo para você, Camila, Daniel. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.